Bom dia, pessoal. Hoje temos mais uma aula, né, aqui no nosso canal, né? Eu sou a professora Letícia, nós temos a professora Geisca e o professor Adriano. Hoje eu dou continuação, né, a essa parte da matemática que a gente está abordando agora. Hoje vamos começar a estudar, então, um pouquinho sobre estatística, tá bom? Assim como eu fiz no vídeo anterior, esse vídeo também, né, é uma apresentação dos conceitos básicos da estatística e alguns exemplos. Então, primeiro, né, o que é estatística? Ela é uma ciência exata, né, que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados, a fim de obter uma melhor compreensão, né, das situações que representam. Para a gente fazer uma pesquisa estatística, a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa é o planejamento, né? Que é quando a gente vê qual é o tipo de pesquisa que nós vamos fazer. A população, estuda a população, e planeja a coleta de dados, tá bom? A segunda etapa é a própria coleta de dados, é quando a gente, né, faz faz a pesquisa de campo, né? Faz o questionamento para as pessoas que vão fazer parte da nossa população e é isso. A terceira etapa é a apuração ou contagem dos dados, né? Porque a gente coleta os dados, eles não vêm organizados, né? Não vêm todos em ordem. Então, aqui na terceira etapa, a gente organiza todos esses dados e faz a contagem, tá bom? A quarta etapa é a exposição dos dados, que pode ser feitas em forma de tabelas e gráficos, né? Nós temos vários tipos de gráficos, né? Que nas próximas aulas a gente vai estudar quais são esses tipos, né, que existem. E a quinta etapa, a interpretação desses dados, que a gente usa, né, algumas medidas para poder interpretar os dados e saber o que ele está representando na realidade. As primeiras definições que a gente vai abordar aqui é população e amostra. População, né, é um conjunto de elementos que podem oferecer as informações que serão investigadas. A amostra é uma parcela, é uma partezinha da população, tá bom? Então, que representa, né, que representa o que acontece na nossa população. Por que a gente faz isso? Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa levando em consideração a população, levaria muito tempo para ser feita a pesquisa, né? O dinheiro para fazer essa pesquisa também seria muito maior, né? O investimento, né? E seria muito mais trabalhoso para a gente, né? Coletar os dados de toda a população. Por isso que usamos a amostra para fazer esse estudo, né? Porque é muito mais simples, mais rápido, né? Então, para a gente fazer a interpretação dos dados, nós usamos algumas medidas, que chamam medidas de posição. A primeira medida de posição que a gente usa é a medida média aritmética, né? Que tem uma formulinha para calcular ela, que é x1 mais x2 mais x3 mais até xn, tudo isso dividido por n. Quem que é x1, x2, x3, xn? É os elementos da minha coleção de dados, né? x1 é meu primeiro elemento, x2 é o meu segundo elemento e assim por diante. E n é o número de elementos. É o número de elementos, tá bom? Que eu tenho na minha coleção de dados, né? Então, o que é a média aritmética, né? Traduzindo assim, ela é um valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição. Depois, a segunda medida de posição que temos é a moda, né? Como o próprio nome já diz, moda, né? O que está na moda? O que as pessoas estão usando, né?
Quando você pensa lá na moda de roupa, por exemplo, o que mais as pessoas estão usando, não é assim que você pensa? Então, aqui na matemática, moda significa o elemento que mais se repete naquela coleção de dados que eu estou analisando. E ele é representado por M0, tá bom? A mediana. O que é a mediana? Né? É o ponto do meio de uma distribuição, considerando, né, que a gente colocou essa distribuição de dados em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior. Quando a gente tem um número par, tá bom? De elementos, a gente calcula a mediana como? Como sendo a média aritmética, tá bom? Dos dois valores que estão no centro, tá bom? Da minha ordem, quando eu coloco os elementos em ordem crescente. E quando eu tenho um número ímpar de elementos, como calculo a mediana? Como o valor que está justamente no meio da minha coleção de dados. Tá. Agora, para exemplificar, né, tudo isso que a gente abordou aqui no vídeo, vamos fazer alguns exemplos, né? Os exemplos que eu peguei é sobre o Covid-19, né, que é a pandemia, né, que atualmente está aí causando um enorme desastre, né, no mundo todo, né? Pessoas pelo mundo todo estão sendo mortas pelo Covid-19, né? É um vírus muito perigoso e que precisa ser controlado rapidamente antes que mate mais pessoas, né? Infelizmente, o planeta está passando por esse momento difícil, então resolvi pegar esse tema para abordar os nossos exemplos, tá bom? Aqui eu peguei uma tabela que compara os casos de Covid-19 em semanas, do dia 20 de março ao dia 22 de maio. Peguei para comparar os casos aqui no Brasil e os casos lá na China, que é onde foi que começou a pandemia, não é mesmo? Então, exemplo 1 fala assim: a tabela ao lado apresenta a evolução semanal dos números de casos de Covid-19 no Brasil e na China, entre os dias 20 de março e 22 de maio. Pergunta A. Calcule a média aritmética dos números de casos de Covid-19 no Brasil. E depois a B é para fazer a mesma coisa, né? Calcular a média aritmética dos números de casos lá na China, tá bom? Então, aqui temos a tabela, né? Dos números de casos por semana, tá bom, pessoal? Então, a A, né? Eu denotei a média aritmética dos dados aqui no Brasil como mão de B, tá bom? Para lembrar, né? Média, Brasil, para lembrar, né? Para ficar mais tranquilo de lembrar. Então, como que a gente calcula a média? A gente soma todos os valores, né? Que aparecem, né? No nosso número de casos, aqui. Então, a gente vai pegar e vai somar 823 mais 502 mais 1146 mais 1781 e vai somando, tá bom? E depois pega, né? E vai dividir por 10. Por que dividir por 10? Porque temos quantos dados para ser analisados? Temos 10 dados, né? Aqui. 10 números para ser analisados. Então, vai ser toda a soma dividido por 10. Que deu, tá bom? Igual a 6.272,1 casos semanais. O que representa esse valor daqui? Representa que a média de casos semanais aqui no Brasil, entre o período que nós estudamos, né, dos dados coletados, foi esse valor, tá bom? E depois calculei B, né? Calculei para a China, né? Emissão de C, para lembrar que é a média aritmética dos casos da China. Fiz a mesma coisa, somei todos os valores em cima e dividi por 10, que é o número de valores que eu tenho, que deu 20,9 casos semanais, né? O que a gente já percebe de imediato analisando as duas médias? Que a do Brasil está assim, disparado, muito, muito, muito à frente do que acontece na China, né?
Então, a gente conclui daqui que lá na China já conseguiram controlar o vírus, né? Conseguiram diminuir o número de casos no período que a gente está estudando, né? Que é de março a maio. E no Brasil, não. No Brasil tá, assim, aumentou muito e tanto que a média é enorme, né? E parece que está fora de controle. O exemplo 2 é para calcular o quê? Calcular a mediana entre os dados apresentados tanto no Brasil e depois para a China. Para calcular a mediana, primeiro passo, o que você faz para calcular a mediana? Colocar os valores em ordem crescente, ou seja, do menor, para o maior, né? Colocamos aqui, ordem crescente. Tá bom. Só que a gente tem quantos dados para ser analisados? 10, não é? 10 é o quê? É um número par. Então, como que eu faço para calcular a mediana? Eu pego a média aritmética entre os dois números centrais aqui, ó. Tem 4 para o lado esquerdo e 4 para o lado direito. Eu pego os dois centrais e faço a média aritmética, que é o quê? Somar os dois e dividir por 2. Que resultou em 3.380 casos. Faço o mesmo para a China, né? Organizo em ordem crescente os dados e pego os dois valores centrais e faço a média aritmética, que deu 15,5 casos por semana. Por semana não, 15,5 casos. Bom, agora o exemplo, a questão 3, é sobre a moda. Qual é a moda de casos ocorridos na China e no Brasil? Então, vamos analisar na China primeiro, né? A gente deixou em ordem crescente, que é mais fácil de ser visualizado. Qual que é a moda? Qual que é o número que mais se repete entre os dados coletados? O número 1. Então, a moda aqui no caso é o número 1. E no Brasil, temos moda aqui? Tem algum número que se repete? Não tem nenhum número. Então, não temos moda aqui entre os casos coletados, entre os dados coletados com relação aos casos de Covid no Brasil. Então, né, como não há repetição de dados nos casos no Brasil, a gente não tem como definir, né, a moda, né, desse conjunto de dados referentes ao Brasil. Então, o que isso nos informa sobre os dados coletados? Que a gente tem que fazer uma interpretação, né? Trazer para a realidade, para o que está acontecendo. Nos informa que, como a China, né? A gente sabe, a gente vê direto, né, nas notícias da TV, que a China respeitou, né, rigorosamente o isolamento social, ela vem conseguindo superar o desastre causado pela pandemia do Covid, né? Por isso que ela conseguiu diminuir, assim, drasticamente os números de casos por semana que ocorrem no país. E como o Brasil, né, infelizmente, não vai respeitando o isolamento, o número de casos só está aumentando cada vez mais, né? Tanto que agora a gente está vendo, a gente está agora no mês de julho, né? A gente está gravando esse vídeo, e assim, infelizmente, já passa dos 70 mil mortes por Covid-19, então quer dizer, o número de casos disparou completamente, porque a gente está respeitando o isolamento, né? Muitas pessoas não levam a sério a quarentena e ficam furando a quarentena, infelizmente, e a gente não está conseguindo controlar o vírus. Então, o que a gente conclui disso? Para que, né, se a gente respeitar a quarentena, né? Desculpa, corta essa parte, tá? Voltando. Logo, né, se não respeitarmos a quarentena, a quantidade de doentes aumentará e o nível de um sistema de saúde não vai suportar tanta... Para, Laure. Não vai suportar a demanda de doentes, que vão precisar, com certeza, de atendimento, né? E assim que vai acontecer, mais pessoas vão chegando aos hospitais, não vai ter lugar para todos e muitas pessoas vão morrer, sim, pelo coronavírus, infelizmente, porque, né, não vai ter espaço para todos, não vai ter leito nos hospitais para todos que forem infectados pelo Covid-19.
tá? Para mostrar e evidenciar mais ainda os dados estudados, a gente tem alguns gráficos, né? Aqui é o gráfico de frequência, tá bom? Dos casos na China, no mesmo período que estudamos, de março a maio. Tá vendo que tem um pico aqui, lá no mês de fevereiro, fevereiro, né? Que foi quando começou a pandemia, quando começou, na verdade, a epidemia lá no país, né? Lá na China. Ainda não tinha se espalhado pelo mundo, como já tá agora, infelizmente. Então, e tá vendo que tem um pico e depois cai, sim, drasticamente, né? E no Brasil, não. No Brasil começou baixinho, né? Que quando ainda não tinha se tornado uma pandemia, né? Como está sendo agora. Foi aumentando e acredito que hoje já está muito maior essa curva, né? Já aumentou muito mais, essa frequência está muito mais elevada. Então, o gráfico, né, nos mostra assim, nitidamente, né, explicitamente que a situação aqui está precária, né? E que lá na China eles conseguiram sim controlar o vírus. No período que a gente estudou aqui, né? Que foi de março a maio. E foi isso, pessoal. Nossa aula sobre estatística. Espero que vocês tenham gostado. Depois vamos dar continuidade com mais vídeos, né, vamos expandir, né, alguns conceitos, temos mais conceitos ainda para ser estudados, e vamos fazer mais exemplos ainda para fixação dos conceitos, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.